Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 24, Pecados da Mente. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela siga sendo fortalecida pelo Senhor e pela força do seu poder. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pecados de imaginação. Um terceiro tipo de pecado que acontece na mente é puramente o pecado imaginário. É sobre isso que Jesus se referia quando disse: Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, ao coração já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versos 28. Talvez você não tenha a intenção de algum dia fazer tal coisa, mas Jesus disse que se você alguma vez a imaginasse, seria culpado. Isso estabelece um padrão altíssimo, mas é o nível de pureza que devemos manter se queremos ter uma consciência limpa. Todo pecado da imaginação ofende a consciência saudável. Aquele que tolera esse tipo de pecado no coração como um hábito dá evidências irrefutáveis de uma consciência pervertida e endurecida. É aqui que o nosso autoexame se torna mais consciente, que devemos treinar a nossa consciência a ser mais sensível. As pessoas fantasiam os pecados que desejam cometer. Imaginam como seria perder-se em suas paixões preferidas, descarregar vingança em um inimigo ou ferir alguém que detestam. Imaginam um roubo, fantasiam um relacionamento ilícito ou visualizam matar alguém. Porém, muitos pecados imaginários não são abomináveis assim. As pessoas sonham cobiçando ganhar na loteria. Imaginam-se com grande poder, saúde ou prestígio. Fazem castelos no ar, imaginando como seria o casamento com outra pessoa, sonham com férias luxuosas ou satisfazem sua glutonaria em uma comilança imaginária. Esses pecados são realmente desastrosos? Sim, nos corrompem. Mateus capítulo 15, do versos 18 ao 20. São abomináveis a Deus. O pensamento do insensato é pecado e o escarnecedor é abominável aos homens. Provérbios capítulo 24, versos 9. Todo pensamento que não honre a Deus, não exalte a Cristo e não represente uma total obediência a Deus é pecado. A cobiça, a base da maioria das nossas fantasias malignas, é expressamente proibida pelos 10 mandamentos. Não se atreva a pensar que esses pecados do pensamento são simplesmente sem importância. Eles abrem a porta para as verdadeiras sombras do pecado. Tiago capítulo 1, versos 15 diz: Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso Davi clamou para Deus ajudá-lo na linha de defesa da batalha. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, verso de número 10. Foi um apelo por uma consciência sã, brotando de uma mente pura, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Você percebe que a diferença entre um cristão sincero e controlado pelo Espírito, devotado, piedoso e obediente, e outro derrotado, fraco em uma má situação, é aquilo que ocupa em sua mente? Eles podem frequentar a mesma igreja, atuar nos mesmos ministérios e fazer as mesmas coisas. Porém, um é derrotado e outro vive uma vida frutífera espiritualmente. A diferença está na esfera do pensamento. Um dia a diferença será manifesta. Paulo disse aos Coríntios que um dia o Senhor trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 5. Jesus disse algo semelhante. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Lucas capítulo 8, versos 17. E acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser reconhecido. Lucas, capítulo 12, do versos 1 ao 2. Insisto que você olhe profundamente no espelho da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, do versos 23 ao 24, que é poderosa para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus, capítulo 4, versos 12. Como Jeremias confrontou a Israel: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejais salva.
Até quando hospedarás contigo maus pensamentos? Jeremias capítulo 4, versos 14. E purifiquemos-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versos de número 1. Leve cativo à obediência cada pensamento. Como podemos tratar do problema dos maus pensamentos? O processo é como manter a mortificação do pecado, envolve os seguintes passos. Confesse e abandone o pecado. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que compadecerá-se dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías capítulo 55, versos de número 7. Se seus pensamentos nutrem pecados de imoralidade, de ódio, de alguém de vingança e de amargura e de cobiça, ou qualquer outro que seja, confesse a Deus. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 de João, capítulo 1, versos 9. Recuse-se a acolher esse pensamento. Proponha abandonar esses padrões de pensamentos errados imediatamente e adquira hábitos novos e justos. Se você se pegar escorregando da mesma maneira de pensar, confesse seu pecado e, mais uma vez, recuse-se a dar lugar aos maus pensamentos. Conscientemente dirija sua mente e fixe-se em coisas puras. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor. E se existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Em outras palavras, reprograme sua mente com a verdade e a justiça. Alimente-se da palavra de Deus. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo capítulo 119, verso de número 11. A palavra isola a mente. Fortifica o coração, ocupa a alma e fortalece contra os maus pensamentos. Somente quando usamos a espada do Espírito com habilidade é que podemos mortificar nossas imaginações carnais. Efésios capítulo 6, versos de número 7. Evite o encantamento do mal. Não se exponha às atividades, imagens ou conversas que provocam maus pensamentos. Como Jó, faça um pacto com seus olhos. Jó capítulo 31, versos 1. Com seus ouvidos ou qualquer um dos sentidos que o leve a ter imaginação para a perversidade. Isso é o que Jesus quis dizer com uma linguagem figurada quando disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua alma direita te faz tropeçar, corta e lança-te de ti, pois te convém que não se perca um dos seus membros, e não todo o corpo para o inferno. Mateus capítulo 5, versos 29 a 30. Cultive o amor de Deus. Davi disse no Salmo 119, versos de 97. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todos os dias. E depois, 4 versos adiante, disse: de todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Verso 101. Se mantivermos nossa mente fixa nas coisas do alto, as da terra não nos causarão a mesma fascinação. Colossenses capítulo 3, versos de número 2. Onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Mateus capítulo 6, versos 21. E onde estiver o teu coração, também estarão os teus pensamentos. Davi finalizou o Salmo 19, seu grande hino à suficiência da Escritura, com essas palavras: quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Versos 12 ao 14. Esse é o estado da mente de toda pessoa verdadeiramente piedosa. E é esse também o objetivo da instrução bíblica. É o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo capítulo 1, verso de número 5. Como estão agora nesse momento sua vida e seus pensamentos? Uau! Glória a Deus! Retomando aqui o versículo de Tiago, capítulo 1, versos 15, diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tudo
começa no campo da mente. Uma vez que ele é concebido na mente, ele vai dar luz ao ato, que é a luz ao pecado. E quando consumado, ele vai gerar a morte. Em 2 Coríntios também fala... Em Salmo 119, versos 97, também fala: se mantivermos nossa mente fixa nas coisas do alto, as da terra não nos causarão a mesma fascinação. Que os nossos olhos estejam voltados para aquilo que é espiritual, para os manjares celestiais, para aquilo que é eterno. Que a nossa mente não se corrompa com aquilo que é provisório, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é provisório. Que nós tenhamos os nossos olhos fixos nas coisas do alto, para que as da terra não nos causem nenhuma fascinação. Colossenses capítulo 3, versos 2. Que você siga firme com o teu propósito e a tua mente cativa ao trono da graça, e que possamos viver plenitude e satisfação somente em Jesus. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.